Aleluia. Amém. A Ele todo o nosso louvor, a Ele a nossa adoração, hoje e sempre, meu irmão, minha irmã. Você que chegou depois do início da nossa reunião, uma boa noite. Que a doce paz, maravilhosa paz de Jesus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Que haja abundância da graça pacificadora do Senhor sobre o teu lar, sobre a tua casa. De forma que essa paz, a presença doce e santa do Senhor invada a tua vida. Tome conta de todo o teu ser. Se torne sangue no teu sangue. Se torne vida correndo nas tuas veias para te sustentar. Para te abraçar mesmo no meio da lágrima, mesmo no meio da dificuldade. Que a paz de Jesus te alcance, meu irmão, minha irmã. Uma boa noite, seja bem-vindo. Que bom estarmos juntos. Que bom podermos estar juntos na presença do nosso Deus. Todo ministro, todo pastor, muito provavelmente se vê diante de um dilema específico em algum momento, ou mais do que um momento na sua vida pastoral, que é o dilema de trazer uma mensagem que está no seu coração, que criou solo, que estava na sua programação, mas que, quando olha ao redor, pode parecer ser loucura. O dilema de apontar para o caminho, apontar para uma direção, quando tudo ao redor parece apontar para outro caminho, parece clamar por outra rota. E o desafio é entender se é Deus que está falando com a gente para trocar ou se é Deus que está falando com a gente para manter. Se é Deus que está orientando a gente para outro caminho ou se é Deus que está falando para a gente permanecer naquele caminho. O desafio é entender se nós estamos sendo teimosos ou fiéis, se estamos sendo lúcidos, ainda que o evangelho seja loucura, ou se nós estamos sendo apenas surdos. E essa semana eu me vi diante desse desafio. Fui e voltei para aquilo que estava no meu coração e programado na série de mensagens que estamos trabalhando. Decidi, desdecidi, olhei para um texto, para outro texto, voltei para o primeiro, avancei para o terceiro e sempre com o coração orando, Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir? Nossa irmã Lúcia Costa faleceu essa semana. Lúcia já não vinha participando das nossas reuniões, mesmo antes da pandemia. Sua irmã, vendo a idade da Lúcia avançar e todas as dificuldades, sua irmã levou para próximo, lá no Rio de Janeiro. A gente não teve mais a presença, mas estávamos acompanhando, principalmente a Miriam e o Neel acompanhavam muito de perto a vida da Lúcia. E soubemos essa semana que ela faleceu. E tivemos nosso coração tocado, nos lembramos da sua vida exemplar, do seu carinho, da sua sempre presença nas nossas reuniões, na igreja, desde a sua fundação como congregação. Que parecia apontar para um outro caminho para mim. Essa semana o Brasil quebrou o recorde, né, de mortes diárias com a Covid. Mais de 3.000 brasileiros e brasileiras tiveram sua vida ceifada em algum dia dessa semana que passou. Outro caminho, outro sinal que parecia apontar para outro caminho. Agora mesmo, enquanto nos preparávamos para essa reunião, o Celso e a Lúcia pediam ali oração pelo Atos, irmão do Celso, que está com a Covid, aguardando uma vaga em algum hospital de Vitória também, com sistema de saúde sobrecarregado. E minha mãe, ainda agora também há pouco, pediu oração por sua amiga Vera, que está na UTI também por causa da Covid. Então, tudo isso se tornou um desafio para mim, para seguir no planejamento daquela série de mensagens sobre Deus que temos caminhado. Como seguir no planejamento? Pensei eu. Na semana passada nós começamos a falar a partir do amor naqueles que são chamados atributos morais de Deus a partir do texto de Gálatas e o fruto do Espírito. Ou seja, essa semana o planejamento e o meu coração apontaram para a alegria
do Senhor, mas o fruto do Espírito é amor, e logo em seguida Paulo nos fala sobre a alegria. Como falar hoje, então, sobre a alegria? Esse foi o meu desafio. Como falei, eu decidi não seguir. Em algum momento, disse que iria para outro caminho. Mas então, os textos lidos foram criando raízes no meu coração e uma pequena plantinha começou a nascer. Uma plantinha pequena ainda, frágil, mas então me lembrava, enquanto via essa plantinha crescer, de que é na nossa fraqueza que estamos fortes. E o primeiro texto que me chamou a atenção muito essa semana está aqui no livro de Neemias, que eu gostaria de ler com vocês agora. Neemias, capítulo 8, a partir do verso 8, que diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, e esse texto que é conhecido de nós foi o que tomou conta do meu coração em primeiro momento. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Apenas para você e eu entendermos o contexto que está mencionado aí, é o término da reconstrução do muro de Jerusalém, que é registrado ali no verso 15 do capítulo 6, um pouco antes desse texto, que era um marco para o retorno do povo que estava no exílio para a cidade santa, para Jerusalém. O povo então se reúne para ouvir as palavras da lei. E o texto não explica, mas muito provavelmente o povo foi lembrado de quem era Deus, o povo foi lembrado do seu próprio chamado como nação para ser uma nação santa, e o que isso significava, conforme a lei de Deus, e o que significava não seguir o chamado de Deus para serem uma nação santa. Então nós temos um povo que voltava do exílio, talvez com pouco ou até nenhum conhecimento da palavra, se emocionando diante dessa realidade. Será que estávamos vivendo aquilo que Deus ensinava e que nós deixamos para trás durante tanto tempo? Talvez eles tenham percebido que o caminho não fosse o melhor, que o caminho fosse errado. Mas Neemias, então, convida o povo para outro caminho. Não fiquem tristes. E diz ele, então, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí nós vemos essa expressão, a alegria do Senhor, mostrando que nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus que se alegra. Deus, o nosso Pai, Criador do universo, é um Deus que se alegra. E veja o que diz o profeta Jeremias na sua profecia um pouco mais adiante. Adiante no texto, mas que aconteceu antes do retorno. Jeremias capítulo 32, 39 e 41. Diz: dar-lhe-eis um só coração, Deus falando, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei, olha isso, meu irmão, minha irmã. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, diz o nosso Deus no texto do profeta Jeremias. Aleluia! O nosso Deus tem em seus atributos a alegria, a capacidade de se regozijar. E como ser perfeito, não se trata de uma alegria que se isola de todos os outros atributos. Preste atenção nisso. Essa alegria do Senhor não é isolada, ela não ocorre em separado de sua santidade, ela não ocorre em separado do seu amor, ela não ocorre separada da sua ira.
Deus perfeitamente experimenta todos esses atributos de forma plena e em conjunto. E eu queria te convidar a guardar isso que eu acabei de falar agora contigo, para quando nós formos pensar sobre a nossa alegria e em como essa alegria de Deus e essa característica de ser uma alegria que é vivida em conjunto com os outros atributos de Deus deve nos auxiliar. Deus, em sua perfeição, tem alegria perfeita. Mas então eu continuava durante a semana meditando com esse texto e todos os outros e me fiz a pergunta, mas em que ou onde Deus se alegra? Em que ou onde Deus se alegra? E o texto de Jeremias mostra, que coisa fantástica, que Deus se alegra em nós. Deus se alegra em mim e em você. E como o texto descreve, não se trata de uma alegria conforme a situação presente, mas uma alegria que se estabelece a partir daquilo que Deus fará no futuro, ali enquanto a profecia é escrita, e que começou a fazer e que Deus começou a fazer em Jesus. Ou seja, é uma alegria que Deus tem em nós por causa da obra do Filho e do resultado dessa obra. Deus já se alegra hoje naqueles que são chamados em Jesus para fazerem parte de sua família. Preste atenção nisso. Deus se alegra em você. Você que é de Jesus, Deus se alegra em você. Pelo simples fato de você ser quem você é. Criação de Deus e filho dele em Jesus. Deus se alegra. E Deus se alegra em você. Guarda isso com você também. Mas então continuava pensando durante a semana, mas Deus se alegra somente em nós? A Bíblia vai nos ensinar que Deus se alegra com o arrependimento do ímpio, com a obediência, Deus se alegra com outras coisas, mas uma alegria também de Deus se destacou no meu coração essa semana. Deus se alegra em suas ações. Veja o que diz o texto bíblico. Primeiro do Salmo e depois de Jeremias. Veja ali, Salmo 115, verso 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E essa palavra aqui é alegria. Jeremias 9, verso 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, destas coisas me alegro, diz o Senhor. Deus se agrada, Deus se alegra nas suas ações. E se Deus é perfeito, e sendo perfeito é aquele que realiza essas ações essas que diz o texto, os textos que acabamos de ler o alegram, então ele mesmo, Deus mesmo é a fonte da sua alegria. Se Deus é perfeito e as suas ações só são perfeitas porque são ações de um Deus perfeito, Deus se alegra em si mesmo, fonte de suas ações. E como nós temos falado, Deus não precisa de nada, nem de ninguém fora de si mesmo, ele é completo. Assim, a sua alegria é, antes de tudo, o resultado de ser quem ele é. Presta atenção. Como não se alegrar com a perfeição? Deus é perfeito e se alegra em sua perfeição. Deus é um Deus alegre. É o que nós vimos até aqui. E é um Deus que se alegra nele mesmo e em nós, a partir da obra de Jesus. Deus é um Deus que se alegra nele mesmo e em nós, em mim e em você, a partir da obra de Jesus. Mas então, sigamos naquilo que diz o texto de Jeremias, o que ele também ensina. E esse ensino foi algo essencial, capturando meu coração e gerando aquela plantinha que falei no início da mensagem, que me manteve em um caminho que me parecia complexo. Veja o texto. O que Jeremias nos ensina, que coisa maravilhosa ali no verso 10. Do capítulo 8, disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor.
Portanto, não vos entristeçais. Preste atenção aqui. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Queria muito te pedir, então, atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Deus se alegra, e essa alegria de Deus é a nossa força. Ou seja, saber que Deus se alegra com Ele mesmo e conosco deve ser fonte de força para nós, para mim e para você, nos nossos dias difíceis, tão difíceis que vivemos. E isso pode parecer louco, e é. Talvez você pense que chegar o teu dia na fila de vacinação, na ordem, seja uma força maior, porque vai te dar mais segurança para continuar vivendo os dias. Talvez você diga, mas pastor, o emprego é mais importante. Aquele emprego que eu preciso é mais importante agora para me dar força e eu continuar a jornada. E tudo isso faz sentido e é verdade. Chegar na minha hora da vacinação é importante. Ter um emprego para nos sustentar é claro que é importante, mas eu quero te dizer o seguinte, tudo isso vai passar, pode passar no dia seguinte. Você pode ser vacinado, tomar a segunda dose e ser acometido de uma outra enfermidade qualquer das que já estão diante de nós e que nós experimentamos durante toda a nossa vida. Você pode estar empregado, ter um emprego, receber o primeiro salário e alguma coisa acontecer e você novamente perder o emprego. Claro que tudo isso é importante, eu não estou chamando a gente para viver no mundo de faz e conta. Mas lembra do que eu comentei sobre a alegria do Senhor que é perfeita? Que ela se realiza no meio, em conjunto com seus atributos. Deus é alegre e irado. Deus é alegre e santo. Deus é alegre e ama. Tudo isso está no ser de Deus ao mesmo tempo. Deus não é menos ou mais alegre quando é santo. Deus não é menos ou mais alegre quando se ira. Deus é alegre. Da mesma forma, preste atenção. A nossa alegria precisa ser vivida no meio de todas as outras emoções. Eu e você precisamos aprender a encontrar no Senhor a nossa força, que é na sua alegria e que deve nos trazer alegria mesmo no meio da dificuldade. Tudo o que nós vivemos precisa ser vivido, o fruto do Espírito precisa ser vivido de forma completa. Não está condicionada à situação, mas ela se sobrepõe à situação e, na verdade, ela fortalece a gente para que possamos viver as situações. Então, enquanto eu ia meditando nesses textos, os meus olhos foram se abrindo para uma realidade muito acima da semana que nós vivemos. Não que a semana que nós vivemos não tenha sido difícil, não que todas essas semanas que nós temos vivido há um ano não estejam trazendo dor e ansiedade para nós. Mas conforme eu ia meditando nos textos, o meu coração ia se abrindo e meus olhos viam uma realidade muito acima, e é para isso que eu te convido agora. A nossa força, a minha força e a tua força, está em saber que o Criador do universo, de todas as coisas, o Todo-Poderoso, aquele que foi, é e há de ser, se alegra em nós. A nossa força está na sua alegria. E sua alegria está fundamentada nele mesmo. E porque ele se alegra nele mesmo, ele se alegra em nós a partir da obra de Jesus. E pelo simples fato de que nós somos dele em Jesus, por causa da obra de Jesus, ele nos recebeu em sua família e agora, no Filho, eu e você somos a fonte da alegria do Pai. Você já parou para pensar sobre isso? Você em Jesus é fonte da alegria do Criador. Como nós vimos no texto de Jeremias, ele se alegra com o nosso retorno à sua família. Eu e você queremos ser aceitos, queremos fazer parte, queremos encontrar propósito, um propósito que nos dê sentido à vida de forma completa. Então, presta atenção nisso, o teu propósito é glorificar Deus e se alegrar na alegria do Senhor, se alegrar no fato de que você é a fonte da alegria dele em Jesus. Teu propósito é ser dele e você deve se alegrar e encontrar força na alegria do coração de Deus. Tudo isso é nossa força. Nossa força não está em termos coisas.
Nossa força não está em sermos reconhecidos, nossa força não está em carros de guerra, em cavalheiros, em um grande exército, a nossa força não está na vacina, a nossa força não está no sustento do dia a dia, tudo isso é importante, mas a nossa força está em Deus e em reconhecer que nele temos tudo o que precisamos. Nele temos tudo o que precisamos e Ele quer nos dar todas as coisas porque Ele se alegra em nós. Aleluia! Então, o texto de Neemias foi orientando a minha decisão. Foi conduzindo o meu coração e aquela plantinha foi crescendo, mas eu ainda não estava convencido. Eu ainda não estava convencido e aí, conforme meditava, 2 outros textos continuaram a me ajudar e quero mostrá-los para você, meu irmão, minha irmã. 2 textos que falam sobre Deus e sobre Jesus. Mateus capítulo 3, a partir do verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eis uma voz dos céus que dizia: Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado em quem me alegro. E novamente, agora em outro momento, em Mateus capítulo 17, a partir do verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Pedro, como sempre, ímpeto, né, cheio de ímpeto, querendo fazer as coisas bem feitas: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Este é o meu Filho amado em quem me alegro, a ele ouvi. Aleluia, aleluia. Deus se alegra em si mesmo e em nós, como nós vimos, mas Deus se alegra e muito no Filho. Deus se alegra em Jesus. E esses textos me levaram a continuar a pensar. Então, segui aí durante a minha semana. Se a alegria de Deus é minha força, e se Ele se alegra em Jesus, Jesus é minha força e alegria também. Jesus é a nossa força e alegria também. Jesus é a alegria de Deus. Na alegria de Deus está a nossa força. Então, Jesus é a nossa força. Aleluia! Mas eu continuava a pensar, não era somente isso. O que já seria muito, ser Jesus a nossa força e a nossa alegria, mas Jesus se torna um exemplo de força e alegria para nós. Veja, como cremos, Jesus é Deus com Deus. Jesus é Deus. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria de Jesus também é a minha força, é a tua força. E aí me perguntei, como Jesus se alegrou? Porque se a alegria dele é a minha força, eu quero saber o que a Bíblia registrou como a alegria de Jesus. Nós já sabemos que Deus se alegra nele mesmo, em suas obras. Nós já sabemos que Deus se alegra em nós e em Jesus. Agora nós nos perguntamos como Jesus se alegra. E esse foi o texto definitivo para que eu tomasse a minha decisão essa semana. Como Jesus se alegra. E o texto de Hebreus vai nos ensinar. Preste atenção. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, preste atenção, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Verso 2.
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Meu irmão, minha irmã, é isso mesmo que nós acabamos de ler. Jesus passou pela cruz porque sabia da alegria que lhe estava proposta. A alegria futura foi para Jesus maior do que o sofrimento presente. Guarda isso. A alegria futura é maior do que o sofrimento presente em Jesus. Mas então, continuava a me perguntar, que alegria foi esta? Que alegria era essa que Jesus tinha em vista e que o conduziu a passar por tudo aquilo que ele passou? Os comentaristas têm várias interpretações, mas eu creio, seguindo uma dessas linhas, que Jesus se alegrava na sua exaltação. Jesus se alegrava na sua exaltação, conforme Paulo nos ensina aqui, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, a partir do verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Deus o exaltou de sobremaneira. E creio, meu irmão, minha irmã, que essa era a alegria que Jesus tinha em vista. Sua exaltação após a sua obra completa à direita do Pai. Mas qual seria a diferença dessa exaltação de Jesus posterior à sua obra, da exaltação que Jesus tinha antes, da exaltação que Jesus já desfrutava com o Pai eternamente na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Jesus já era exaltado antes com o Pai. E ele voltava a ser exaltado após a sua obra. E qual é a diferença? Qual é a diferença da exaltação de Jesus antes e depois de sua obra? A exaltação é essa que muito provavelmente era a alegria que lhe estava proposta e que o permitiu passar pelo sofrimento da cruz. E creio, meu irmão, minha irmã, que Paulo nos instrui aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, qual era essa diferença? A partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E veja esse verso 6, que maravilha. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Cristo via a alegria de estarmos com ele como fonte da força que o permitiu viver aquilo pelo qual ele passou. A exaltação junto ao Pai, o retorno ao seu lugar, mas agora nos trazendo junto com ele. Finalmente, então, tomei minha decisão. A mensagem de hoje seria o que ela foi. Mais de Deus e mais alegria em 2021. Mais Deus e mais alegria em 2021. Deixa eu resumir para você o que falamos até aqui. Deus se alegra nele mesmo, em Jesus e em nós por causa de Jesus. Jesus se alegra sendo Deus, com uma alegria que o levou a suportar a morte na cruz, com uma alegria futura que o ajudou a viver o sofrimento presente. E ele se alegra com a sua exaltação à direita do Pai, onde nós também estamos com ele. Deus se alegra, Jesus se alegra e, finalmente,
essa alegria é a nossa força. Essa alegria é a nossa força. Aleluia. Dias de luta, sim, nós vivemos dias de lutas intensas, lutas que são travadas, em muitos casos, até a morte. E por que então falar de alegria em uma semana como a nossa, então? Porque Jesus é o nosso exemplo. Ele suportou a própria morte porque via uma alegria que era maior do que a própria morte. Estar com o Pai e conosco eternamente. Assim eu quero me alegrar nele, encontrar minha força nele, mesmo com dias duros. Aliás, por causa dos dias duros, eu quero encontrar nele a minha força na sua alegria. Porque eu não vejo em nenhum outro lugar sentido para tudo isso. Não encontro em nenhum outro ser, em nenhum outro projeto, em nenhuma outra filosofia sentido para tudo isso que nós vivemos. Não vejo em nenhum outro lugar sentido, mas encontro no Deus que se fez para morrer no nosso, que se fez um de nós para morrer em nosso lugar, ressuscitar e nos levar de volta à presença do Deus, nos levar às regiões celestiais com Ele. Eu encontro nele que habitou em nosso meio, que sofreu para que eu estivesse com Ele eternamente. Nele e em sua alegria eu encontro a minha alegria e a minha força. Encontro força e alegria mesmo no meio da dor. No Deus que a tudo vê, que a tudo sonda e que a tudo explica. Ele que está acima, fora do tempo, e que está vendo fora do tempo, com outra perspectiva, tudo aquilo que nós passamos. Nele encontro a minha força e minha alegria. Ele que está acima do tempo, está conduzindo tudo para um fim perfeito e bom, onde estaremos com Ele eternamente. Aleluia! E ainda que nessa viagem na vida, essa condução, os seus propósitos nos levem a passar por momentos duros e difíceis como os nossos, ainda assim, continuo encontrando minha força e minha alegria nele. Porque com ele eu posso passar tudo com significado diferente. Com ele encontro propósito, com ele eu vejo sentido e com ele eu tenho esperança para algo que é além maior do que tudo que nós passamos aqui. Porque ele nos conduz para si mesmo. Para ele nós fomos feitos. Para encontrar nele, apenas nele, plenitude do nosso ser. Aleluia! Sim, nós sofremos com as nossas perdas. Os milhares de brasileiros que perderam suas vidas nessa pandemia nos trazem luto. A nossa irmã Lúcia deixa saudades. Nós nos preocupamos com Atos, com a Vera e com tantos outros que temos notícia que estão enfrentando as dificuldades. Mas eu encontro nele e te convido essa noite a encontrar nele força na sua alegria. Alegria essa que venceu a morte. Alegria essa que nos coloca no centro da sua própria alegria por causa de Jesus. Aleluia! Eu posso te convidar então, ao finalizar essa mensagem, a participar comigo dessa alegria. Posso te convidar a olhar para Ele e encontrar forças. Mais ainda, posso te convidar a perceber que você é fonte da alegria de Deus. Ele se alegra em você. Por causa de Jesus e de sua obra por você, Deus te convida para a sua família e se alegra com a sua presença nessa família. O mundo pode te odiar. As situações podem te dizer que tudo é difícil, mas Deus te ama em Jesus. E Jesus te ama e se alegrou no fato de que sua exaltação agora teria como consequência eu e você estarmos com Ele nas regiões celestiais. Aleluia! Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, encontre sua força para enfrentar não somente os dias difíceis de hoje, mas todos os outros dias difíceis que virão na alegria de Deus. Que eu e você possamos então experimentar mais Deus e mais alegria, mesmo que seja no meio do choro em 2021. Mais Deus e mais alegria em 2021. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e te guarde. Que Deus